Então eu quero pedir então que venha um pouco mais para frente, porque aí o contato visual com o preletor será melhor, pelo mesmo preço. Não tem assim valor adicional por ficar bem pertinho do preletor. Vamos ficar em pé então, vamos orar mais uma vez. Convidar o Marcos Lima para que venha aqui orar, pedindo que Deus continue a nos conduzir. Saúdo os nossos irmãos pela internet, nossos ouvintes, participantes conosco aqui, que tenham também um excelente proveito. Obrigado a Deus porque aqui estamos, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado a Deus porque pudemos, apesar da chuva, desfrutar o dia que o Senhor nos deu. E queremos agradecer agora porque este momento é significativo nesta igreja. E queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar elementos para que possamos entender algumas questões através da mensagem, da palavra do Teu servo, Dr. Lanes, Senhor. Obrigado por tudo. Continua conosco, perdoa os nossos pecados e a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Todos podem, por favor, assentar, menos o nosso palestrante, Dr. Edson Lanes. Vou tentar falar bem de perto, né, para o som poder... Normalmente o meu tom de voz é baixo. Estou até surpreso de estar me escutando tão alto agora. Mas qualquer pessoa que não entender uma palavra, ou não entender uma expressão, porque uma palavra ficou mal dita, por favor, me interrompa, pergunte, porque só tem sentido a gente se empenhar em falar quando a comunicação passa. E o prazer da gente não está em estar aqui falando, entendeu? Mas estar aqui sendo ouvido, conversando, trocando pensamentos, opiniões. Eu escrevi alguma coisa para que a minha parte pudesse ser controlada em termos de tempo, porque o que vai importar para mim mesmo é que nós troquemos ideias, troquemos perguntas, troquemos opiniões. Me foi dado o tema comportamento violento. Esse seria o título. As palavras, elas são polissêmicas, elas significam muitas coisas. Então, a gente procura sempre balizar um pouco o significado de cada palavra para poder ter a sensação de que o que a gente está falando está sendo ouvido, porque, a rigor, a gente só fala o que o outro ouve. Não há a menor possibilidade de eu pensar que falei alguma coisa, a não ser sabendo o que cada pessoa aqui ouviu. O tema tem pontos de vista diversos. Sobre pontos de vista diversos, há um relato de que, quando os índios americanos foram vencidos pela invasão branca, lá nos Estados Unidos, houve uma guerra e os colonizadores venceram. Mas, na versão dos índios, como tinha sido difícil pacificar aqueles brancos. Então, todas as situações têm mais de um lado, e principalmente numa coisa como a que nós vamos conversar hoje. Na nossa linguagem, nós usamos, às vezes, termos agressivos. Quando nós dizemos que atacamos um problema, nós estamos usando a palavra ataque. Quando nós dizemos que lutamos por um ideal, nós estamos dizendo a palavra luta. E essas palavras têm a ver com agressividade, eventualmente com violência. Uma das coisas que me agradam, coisas que me divertem, é procurar a origem das palavras. Saber uma palavra, o que ela significa, quando ela foi criada. A palavra comportamento
ela vem de uma palavra francesa, comportare. O significado é curioso, porque é transportar para o mesmo lugar. Comportare é reunir, é carregar consigo. Comportamento, num dicionário nosso, é a maneira de se comportar, procedimento, conduta, conjunto de atitudes e reações em face do meio social. A palavra comporta, essa palavra tem um sinônimo chamado eclusa. Ela é definida como uma porta que serve para deter ou permitir a passagem da água. A violência vem de uma palavra latina, violência, eu não sei a pronúncia em latim, mas é assim que ela está escrita, que vem da palavra vis, que significa força. É a mesma sílaba da palavra vigor. Esse vis significa força. Só que a gente usa a palavra violência como o abuso da força. Quero dizer que violência não é sinônimo de agressividade. A palavra agressividade, o verbo agredir, tem até um significado muito, eu diria, simpático, porque a palavra é adgredir, adgradior, é caminhar para junto de. Do mesmo jeito que regredir é caminhar para trás, progredir é caminhar para frente, transgredir é romper alguma coisa, a palavra agredir é ir, caminhar para junto de. Nesse sentido, a gente pode compreender por que se usa a palavra agressiva para a política de uma empresa que quer chegar ao mercado. Ela está exercendo uma política agressiva. Ela não quer destruir o mercado. Ao contrário, ela quer chegar ao mercado. Violência é abuso da força. A agressividade não necessariamente é abuso. Nesse nosso mundo violento, eu listei, e sei que a lista está incompleta, muitos exemplos de violências. São fatos diferentes, são motivações diferentes, são alcances variados. Basta ler jornal, basta ouvir a televisão, que vocês vão ver muito disso que eu listei aqui para enfeixar, né, para dar exemplos de tudo que pode estar dentro da expressão comportamento violento. Os maus tratos, os abusos, os desrespeitos, as violações, os incestos com crianças e adolescentes, o abuso de poder em vínculos interpessoais, na família, no trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, na escola, professores e alunos ou entre colegas, em instituições. Nas escolas até há um nome em inglês para um tipo de comportamento violento chamado bullying, B-U-L-L-Y-I-N-G, que são provocações sistemáticas de alguns sobre crianças que são receptivas a essa provocação. E quando isso está acontecendo, a escola está implicada, mas nem sempre toma providências. Então fica sempre um garoto como o bode expiatório dos violentos da turma. Um outro tipo de violência é a violência da informação. A televisão utiliza muito, rádio também, jornal menos, mas de qualquer maneira a informação é dada para chocar. Há uma lista, alguns programas de noticiário, né, eles começam com uma série de coisas pesadas, quase que oprimindo você para você não prestar muita atenção naquilo que pode ser noticiado como coisa boa. A palavra, então, funciona como arma. As ideias podem ser impostas, e isso é violência. Existe a violência banalizada, a violência naturalizada, quer dizer, tornada como se fosse uma coisa natural. A gente, quando ouve uma notícia pela primeira vez, recebe um impacto daquela notícia,
Depois, quando houve a segunda, já menos, a terceira, já menos, daqui a pouco já foi metabolizada. Não é que a gente tenha que sofrer todo o tempo, mas a gente todo o tempo tem que saber que aquilo é violência, aquilo precisa ser abandonado. Existe a violência sutil, a violência que às vezes acontece entre as pessoas, mesmo entre os amigos, com as gozações, com as coisas de brincadeira. Essas até podem ser motivo de reciprocidade e, então, serve como... A gente conhece algumas pessoas que gostam de fazer essa violência sutil. Ela não é tão perigosa. Pessoas que usam o carro como arma. É autoafirmação, mas é no sentido de vencer, de impor a sua capacidade sobre a capacidade do outro. Lidamos com a prática autorizada da violência. Eu listei aqui lutadores de aluguel, lutas de amadores, uma luta em São Gonçalo que é Gladiator Combat, é o boxe, é o vale tudo. São jogos eletrônicos em que você ataca sem pensar. Você, no jogo eletrônico, a criança não pensa, ela não reflete, ela tem que atacar. E isso vai naturalizando a violência dentro dela. Alguém teve o cuidado de fazer uma contagem e, com 20 anos, alguém que chega aos 20 anos já teria presenciado ou assistido ou recebido a informação de 200 mil atos de violência. Tal a quantidade de violência que é transmitida e que a gente vê nas nossas cidades. A violência nas desigualdades na organização da sociedade. A violência entre etnias. Não sei se vocês se recordam, mas quando a Iugoslávia teve aqueles problemas étnicos, foi feita na Bósnia pelos exércitos sérvios. Eles mataram os maridos, fecundaram as mulheres porque eles queriam purificar a raça. É uma coisa que a gente até se choca de saber que isso aconteceu. É verdade que na Bíblia existe o relato dos assírios com Samaria, mas eu acho que lá não houve necessidade de matar os homens, né? Então foi apenas a razão pela qual os assírios impuseram a genética à cidade de Samaria. Os governos, às vezes, cometem violências, pelo menos na insensibilidade. Conta-se que, num diálogo entre Roberto Campos e Castelo Branco, Roberto Campos levou um plano para o governo. E, naquele plano, haveria um cálculo de um percentual de mortalidade infantil. E que o Castelo Branco teria virado para o Roberto Campos e perguntado: mas, ministro, 4% de mortos não é muito? E que o Roberto Campos teria dito: 4 não, presidente, 5. Uma vez que você estava longe da morte, você fica insensível à violência que um planejamento desse tipo pode estar causando num país, né? Com tanta coisa ligada à violência, a gente começa a compreender. Compreender, não concordar. Compreender. Incendiarem o índio Pataxó. Agredirem a empregada doméstica que está indo para o trabalho porque pensaram que era prostituta. As gangues que vão às festas exclusivamente para brigar, exclusivamente para atacar. Se a violência está banal,
eu coloquei assim, e ainda, mas não menos, o tráfico, os maus policiais, os assaltos. E eu fico pensando no nosso Rio, na nossa Tijuca. Que tristeza. Nem as religiões escapam de movimentos violentos em nome da fé. Basta pensar nos cruzados e pensar no terrorismo atual em nome de Alá. Em contraste, Jesus nos deu exemplos de firmeza, de força, de agressividade, certamente sem crueldade e sem violência. Nós temos o exemplo do templo, em que Jesus expulsou os vendilhões, e ele precisou fazer isso agressivamente, mas não com crueldade. Nós temos a violência, não necessariamente cruel, mas a intensidade com que ele falou aos escribas e fariseus hipócritas. Não consigo imaginar uma fala mansa de Jesus fazendo aquele texto. Não era violência, mas era força. Exatamente, isso mesmo. Sepulcros caiados, quer dizer, é uma linguagem fortíssima. Na Bíblia, é claro que o perverso é abominação ao Senhor. Nós lemos isso em Provérbios, capítulo 15, versículo 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. E nesse mesmo capítulo, Provérbios 15, Salomão lembra que a resposta branda desvia o furor. Isso está no mesmo capítulo, é o versículo 1. O pano de fundo para todo esse abandono do amor, sabemos, é o pecado. É errar o alvo de Deus para o ser humano. E nossa chance é aceitar o amor, o caminho, a verdade e a vida que Ele graciosamente nos ofereceu através do próprio Jesus, Deus. O orgulho e a soberba do homem o levaram, no século XIX, a decretar a morte de Deus. Nós temos ouvido isso através das citações de filósofos. No século XX, nós vivemos a morte não percebida do indivíduo humano singular. Cada ser único. Esse ser único, nesse século XX, está sendo ignorado. Esse homem singular, esse ser humano singular, é aquele que Deus tanto valoriza. Na parábola das ovelhas, não é? A ovelha perdida era uma, e o pastor foi buscá-la. Estamos sujeitos a desaparecer na massificação, na digitalização, nas estatísticas, no mercado. São-nos oferecidos como engodo outros valores, tipo corpo perfeito, longevidade com juventude, abolição da tristeza, domesticação. Em matéria de abolição da tristeza, houve um programa no GNT, há umas 2 ou 3 semanas, em que um filósofo e um psicanalista conversavam sobre mundo atual. E o programa era interativo, então a pessoa podia telefonar para o programa e fazer perguntas ou emitir opinião. E um jovem telefonou e fez a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para conseguir sentir tristeza? Não sei se vocês entendem o valor desse episódio. É porque o mundo propõe a abolição da tristeza, entende? O mundo ordena que a gente seja feliz, que a gente goze a vida. Então, quando um rapaz, escutando um programa entre filósofos e psicanalistas, ele pergunta o que eu posso fazer para sentir uma tristeza, eu acho que ele, nesse movimento, ele fez toda uma crítica
a esse sistema que tira da gente o direito de ter tristeza também. Aliás, se a gente não tiver tristeza, como é que a gente vai saber o que é uma alegria? Esse preço que a gente paga, então, é o consumo, é o ter em vez de ser. É a renúncia aos valores próprios, é o atordoamento para evitar o sentimento de vazio. Eu, lendo essas coisas, até me oprime um pouco, porque eu sei que eu não falei todas as coisas. Cada um de vocês teria uma lista para comentar e para acrescentar tão grande quanto. Mas eu quis que a gente partisse da realidade, do peso que essas coisas têm, porque nós sabemos também que a abordagem de toda a violência vivida nesses problemas, ela é necessariamente transdisciplinar. O pastor falou, é um mundo enorme e nós nunca vamos conseguir esgotar essas coisas. Mas eu quis mencionar como que vários campos do conhecimento têm a ver com a questão da violência. Na psicologia, por exemplo, inclusive a psicologia experimental, são feitos certos exames, certos testes. Não sei se vocês conhecem o teste que foi feito com um gato. Gato gosta de leite, então aquele gato era um gato saudável e ele foi ensinado toda vez que ele tocasse numa determinada coisa, apareceria um pedacinho de carne para ele. E ele aprendeu que se ele fizesse o caminho certo, a carne apareceria para ele. Muito bem. O experimentador resolveu substituir a carne por um choque elétrico. Então, quando ele botou a patinha naquele lugar, em vez de ele ter carne, ele tomou um choque. Depois de várias experiências desse tipo, o gato começou a não querer o leite. Ficou sem apetite. Então, o experimentador misturou um pouquinho de bebida alcoólica no leite. O gato tomou o leite com bebida alcoólica. Esse gato depois foi tratado. Ele estava neurótico e foi tratado. E foi feito todo o cuidado com ele até que ele readquirisse a confiança e que ele pudesse, então, botar a patinha lá dentro e ter a carne conforme ele tinha aprendido e conforme tinham dito para ele que era. Esse gato recusou o leite com álcool. Ele só queria leite puro. É engraçado pensar essas coisas. Eu sei que nós não somos gatos, mas, de qualquer maneira, a ideia de que pode haver algum elemento desse tipo ligado a determinadas frustrações em repercussão em áreas completamente distantes. E a psicologia experimental procura fazer isso em relação, mesmo que tenha sido violenta com o próprio gatinho, né? Na biologia, você procura correlacionar a violência com instinto, com a reprodução. Na psiquiatria, você chega a pensar que haveria seres violentos por natureza. Isso é uma questão bastante delicada, porque não há uma confirmação disso. Mas há pessoas que adotam esse tipo de ponto de vista, porque simplifica a explicação. Houve uma época em que determinadas pessoas que viviam agressividades incontidas, incontíveis, foram submetidas a uma cirurgia chamada lobotomia. Vocês sabem que essa cirurgia foi abandonada, mas ela foi praticada. Quem viu aquele filme Estranho no Ninho, se lembra de uma proposta desse tipo, porque o corte de certas fibras cerebrais tornava o indivíduo menos agressivo. Não importava que ele desaparecesse como indivíduo. Felizmente, é uma prática absolutamente abandonada. Eu gostaria até de, nesse momento, lembrar a vocês que a gente não tem que associar a doença mental com a violência. Há doentes mentais violentos como há não doentes mentais violentos.
Então, pensar que uma coisa é sinônima da outra, por favor, nunca. Eu acho que quando a gente chama um indivíduo no trânsito que está fazendo irresponsabilidade de maluco, a gente está cometendo uma injustiça com os doentes mentais. Então, é importante a gente não ficar com aquela ideia de que uma coisa está envolvida na outra. Mesmo que, por exemplo, quando uma pessoa, um homem que tenha um delírio persecutório, ele vai interpretar os fatos dele, da vida dele, sempre persecutoriamente. Então, nessa interpretação, ele é capaz de tomar providências em relação à perseguição que ele estaria sofrendo. Se ele não estivesse doente, ele não iria tomar essas providências, porque ele não estaria fazendo esse tipo de interpretação. Mas isso não significa que ele é violento porque ele é doente, como se uma coisa fosse intrínseca à outra. E eu queria que isso ficasse bastante claro. As neurociências, um campo que está em grande desenvolvimento atualmente, muitos pesquisadores têm constatado algumas coisas muito curiosas a respeito do comportamento humano. Uma delas, eles estão chamando de circuito da recompensa. O que eles chamam de circuito da recompensa seria o fato de que, quando alguém comete uma boa ação, uma atitude altruísta, algumas zonas do cérebro, elas demonstrariam que elas repercutiram aquilo. Não importa se como causa ou como consequência. E, como ilação, alguém chegou a pensar que talvez tenha sido por isso que o ser humano sobreviveu. Por causa do altruísmo, porque outras espécies animais desapareceram. É claro que isso não exclui a possibilidade no ser humano de ele ser mau. Ele pode ser mau. Mas a ideia de que ele sobreviveu porque o altruísmo prevaleceu não deixa de ser uma ideia interessante. Bem, sociologia, as migrações, o trabalho dos serviços dos assistentes sociais, a pedagogia, a escola e a família, o direito, a relação entre pessoas, leis, estatutos, Constituição, direitos humanos, a ciência política na organização do Estado, a economia nos regimes econômicos, no dirigismo econômico, a etologia, que seria o estudo de costumes, de usos, características do ser humano cotejados com hábitos, atitudes e comportamento animal. Visando a sobrevivência do indivíduo e da espécie, a territorialidade, o uso da comunicação. Repara como a violência pode estar envolvida em todas essas coisas. Quando eu estava lendo sobre isso, eu procurei a etimologia da palavra companheiro. Eu achei uma etimologia muito simpática. E o companheiro aí, por favor, não tem nada a ver com Lula. Companheiro é uma coisa que nós estamos pensando nessa vida, né? É aquele que come pão com. É o companish. Então, eu pensei imediatamente na ceia, no comer o pão, entende? Então, companheiros são aqueles que comem o pão juntos. Hein? Mas exatamente, pode ser. Mas, de qualquer maneira, a ideia é comer junto, né? Mais do que repartir. A antropologia cultural é um estudo dos grupos humanos. E eu coloquei aqui dois exemplos bem distintos de achados antropológicos. Numa tribo da Oceania, em que um chefe dizia assim: um homem sem valor, indigno, que nunca matou. Quer dizer, nunca ter matado era um defeito neste grupo. Num outro grupo, onde não foi encontrada tanta agressividade, havia um hábito curioso. As famílias, de manhã, quando acordavam, se reuniam e uns contavam para os outros os seus sonhos.
E, curiosamente, esse compartilhamento dos sonhos desde sempre, sonhos da noite mesmo, né? Sonhos dormindo, com toda a irracionalidade que às vezes um sonho pode parecer ter. O fato de que contavam aproximavam uns dos outros e nesse grupo havia pouca agressividade. Bem, eu deixei por último a psicanálise. Não porque seja aquela que menos compreenda, mas ela vai para um outro alcance, que seria a procura, através do autoconhecimento, das motivações inconscientes do comportamento humano. É uma coisa difícil da gente aceitar, que haja dentro de mim motivações que me levem a fazer uma coisa que eu vejo que eu fiz, mas eu não sei a motivação. A gente se sente meio descentrado, quer dizer, meu pensamento não é o centro de mim. Tem alguma coisa além do meu pensamento que interfere no meu comportamento. A psicanálise tem várias correntes. Elas todas são enraizadas na obra de Freud. Eu vou mencionar duas de suas linhas no que tange à compreensão da agressividade. E terminarei com um exemplo que considero valioso para nossa convivência com situações problemáticas frequentes em nossa vida. Antes de dar de explicar essas duas linhas, eu quero responder um pouco a pergunta que o pastor fez quando ele chamou de pergunta-provocação. Provocar é provocar, não é antivocar. Então, eu aceito a provocação e digo da seguinte maneira. Um modo de entender a crueldade, por exemplo, sobre os fracos, leva em consideração pelo menos duas coisas. O fato de que a gente mistura o presente com o passado, mesmo ignorando o passado, na consciência. E a própria projeção da hostilidade, quer dizer, a projeção da hostilidade própria no outro. É como se, na medida em que eu projeto no outro alguma coisa de que eu não tomo consciência, esse outro está me provocando, mesmo que ele não esteja. Então, você pode, eventualmente, cometer agressões irracionais se você não leva em consideração a dinâmica inconsciente. Se você leva, você já vai compreender melhor. Às vezes, situações do passado que ficaram marcadas em nós, elas vão aparecer num momento em que a gente está descontroladamente agredindo alguém. Quer dizer, a gente está encenando, ou melhor, reencenando alguma coisa que a gente tinha vivido. Bem, uma das linhas, eu posso dizer que seria a linha kleiniana. Para quem conhece psicologia, identifica o que eu estou falando. A partir da reflexão freudiana, essa linha enfatiza uma coisa chamada pulsão de morte. Do mesmo jeito que imagina uma pulsão de vida, imagina uma pulsão de morte. E essas duas pulsões, essas duas energias, elas estariam dentro do útero, quando a gente está no útero, elas estariam fundidas, elas estariam uma equilibrada com a outra e a vida segue. No nascimento, há uma experiência de sofrimento, mesmo que seja um sofrimento biológico necessário, haveria nesse sofrimento uma desfusão dessas duas forças, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, para sobreviver, olha a ginástica que essa teoria tem, né? Pelo meu comentário, vocês sabem que eu não estou acreditando muito nela. Mas, para se libertar da morte, então você projeta a sua agressividade e você ataca. Você ataca para não morrer. Bom, ataca, vivencia o ataque. Não, dentro do útero não. Dentro do útero não haveria desfusão, seria a situação perfeita. Mas uma vez que você nasceu, você está ameaçado, você passou por uma experiência penosa, então você começa a atacar. A Klein tenta explicar
um bebê voraz como um bebê atacando o peito. Entendeu? Quando, na realidade, ele está sobrevivendo, né? Ele está buscando aquilo de que ele precisa para poder sobreviver. Bom, numa outra visão, a gente propõe que na natureza humana há duas forças, o amor e a agressividade, que podem estar em maior ou menor grau fundidas. As raízes da agressividade estão naquele ad gradior que eu falei da etimologia da palavra agredir, que é caminhar em direção a, é buscar o outro, né? As raízes da agressividade estão na motilidade. Nós somos dotados de músculos e os músculos, a motilidade teria esse objetivo, de levar a gente para os objetivos que a gente tem na vida. Então, as raízes estão na motilidade e ela não é necessariamente destrutiva. Ela garante o processo de se tornar autônomo. Em contato com o que resiste a ela, produz senso de realidade. Quando ela está muito reprimida, a agressividade reprimida faz mais mal do que quando se manifesta. É natural sentir raiva quando um desejo é frustrado, mais intensamente quando se tem pouca tolerância à frustração. O processo civilizatório exige renúncias. Alguns desejos e impulsos são recalcados, outros são sublimados. Um exemplo muito comum de uma sublimação é o cirurgião. Se o cirurgião tiver uma agressividade reprimida, ele vai ser um mau cirurgião. Porque ele vai entender que o que ele está fazendo é atacando, e ele não pode atacar. Mas se ele lida bem com a agressividade dele, ele vai ser, pelo menos por esse caminho, um bom cirurgião. Tudo deve acontecer de maneira a não se perder a espontaneidade e a criatividade. Eu chamo aí criatividade a percepção criativa do mundo, não é só o artista. É aquele que percebe criativamente o mundo. A espontaneidade e a criatividade que tornam a vida digna de ser vivida. Sem elas, um sentimento de futilidade pode dominar e impulsos destrutivos podem surgir como sentido. É assim que a gente tenta compreender essa violência sem sentido. Quer dizer, de uma vida emocionalmente empobrecida, uma vida sem espontaneidade, uma vida sem criatividade, uma vida que só vai dar sentido a ela mesma na medida em que ataque. Há uma história sobre a questão de sentido da vida que é muito bonita, vale a pena resumi-la. Numa ilha do Caribe, houve uma revolta dos escravos, que eram pessoas que tinham sido levadas para lá da África. E eles se rebelaram e foram liderados por um homem chamado José Dolores. Tinha que ser Dores, né? E houve um mensageiro do governo britânico tentando negociar uma saída para aquela situação e se encontrou com um preposto do José Dolores. Fez a oferta e o rapaz disse assim: o José Dolores pensa que é melhor você ter para onde ir e não ter como, do que ter como e não ter para onde. Então, na realidade, a questão do sentido, às vezes, é uma coisa muito forte e a gente não pode renunciar a compreender o sentido da vida. Graças a Deus, nós sabemos o sentido da nossa vida. Eu estou tentando apenas dizer que, para algumas pessoas, isso será sempre um grande problema. Bom, para terminar, vamos fazer alguns comentários sobre o que chamamos, em psicanálise, de tendência antissocial. A tendência antissocial não é um diagnóstico.
ela acontece em qualquer idade, mas é mais comum em adolescentes e crianças. Aponta para uma resiliência, uma capacidade de recuperação, de resistência diante da violência do meio social. A palavra resiliência é uma palavra da física. Aquela mola espiral, quando você aperta a mola faz uma força para voltar para a posição anterior. A gente chama isso de resiliência, que é uma capacidade de recuperação. Então, a tendência antissocial surgiria como demonstração de uma capacidade de recuperação, por mais trabalho que ela dê. É encontrada em pessoas que no início da vida tiveram e perderam a atenção necessária, perderam algo que foi positivo na experiência vivida. A tendência antissocial implica esperança. Vejam como é diferente você olhar o comportamento de um adolescente antissocial e pensar, poxa, ele não se enquadra. Ou pensar assim, ele está demonstrando uma esperança. Ele está tocando o meio, ele está pleiteando alguma coisa. Por mais que isso incomode a gente, ele está procurando recuperar isso. O tratamento principal da tendência antissocial não é a psicanálise, é o manejo da situação. É tentar ir ao encontro do momento de esperança com uma provisão desse cuidado perdido que possa ser redescoberto pela criança ou adolescente ou adulto. Há duas manifestações desse comportamento antissocial que são muito comuns. Uma é furtar. E a gente fica muito preocupado quando a gente sabe, porque aquele que apresenta a tendência antissocial, ele não vai confessar que furtou, ele vai ficar calado, ele, por mais que as evidências sejam, ele não vai confessar. E é uma coisa que ele, é como se ele usasse um direito de recusar, de guardar um segredo, de recusar uma confissão. Furtar, que significa, então, simbolicamente, ele está procurando o objeto que lhe foi perdido. É claro que esse objeto ele não é necessariamente uma coisa, é um amparo, é uma provisão que dê conta das necessidades dele. Obviamente, eu falei no furto e falei nas mentiras que acompanham necessariamente o furto. A outra manifestação dessa tendência antissocial é um comportamento destrutivo. É como se a pessoa que tem esse comportamento antissocial quisesse sacudir o ambiente, mexer na estabilidade ambiental, porque ele já teve essa estabilidade, ou teve no útero, ou teve nos braços da mãe, ou no corpo da mãe. Perdeu. Então ele tenta isso na relação com os pais, na casa, na família maior, os outros parentes, na escola, no bairro com suas delegacias, no país com suas leis. São círculos concêntricos cada vez maiores. Terminando. A sociedade humana, através de alguns participantes, reconhece que está vivendo um descontrole. No século XX, fomos a geração perdida. O Mário Quintana, ele disse que nós somos, que nós somos a geração perdida, filhos de Dr. Freud e da Rainha Vitória. A Rainha Vitória com aquela que era a severa e o Dr. Freud com aquele que estava pregando uma liberação. Todos nós condenamos lá a rigidez na educação e nós sofremos as consequências de termos condenado demais. Não sei se vocês conhecem a experiência que foi feita na Inglaterra de uma escola chamada Summerhill,
que eles eram uma escola praticamente sem leis. Eles publicaram um livro animados com o resultado, que foi chamado o livro Liberdade Sem Medo. Só que com o passar do tempo, começaram a vir as decorrências da falta absoluta de lei, e eles então publicaram um outro livro chamado Liberdade Sem Excesso, e tentando dar seguimento à experiência, recuperando um pouco daquilo que tinha falado. No mundo particular, nós vivemos, no nosso mundo particular, a desestruturação da família e o declínio da função paterna. O pai intocável, inquestionável, não é mais aquele. Então, esse declínio da função paterna traz consequências. Nós precisamos recuperar o valor da família para que ela transmita valores. A ligação família, igreja, escola tem muito a produzir quando ela pode ser bem cultivada. Na família, você aprende a amar e também a ter raiva, sem ser cruel. A família deve cultivar a liberdade de expressão, valorizar as expressões espontâneas de amor, praticar o respeito entre as gerações, ensinar a viver o pacto social. No mundo como ele está, nós, os cristãos, somos até privilegiados, porque temos a revelação que dá sentido à existência e podemos, com a ajuda de Deus, praticar o amor proposto por João na primeira carta, capítulo 4, versículos 7 a 21. Vocês sabem quais são, por isso que eu só estou dando a localização. Muito bom, eu estou pronto para conversarmos. Então, o que vocês quiserem agora. Irmãos, só a mesma orientação que nós demos ontem para facilitarmos a maior participação de todos. A princípio, cada um tem direito a uma pergunta. Depois, se tivermos espaços, então os irmãos poderão fazer outras perguntas que desejarem. Eu gostaria de saber se já foi comprovado pela medicina se na mente de um serial killer existe distúrbio mental ou se ele age dessa forma por fatores externos. Eu pergunto isso porque eu tenho ouvido vários pareceres médicos diversos sobre o assunto. Eu entendi que você está perguntando se é uma coisa que está na célula dele. É isso mesmo que você perguntou? Se ele age no neurônio do serial por um killer. Desequilíbrio mental, ou se são outros fatores externos que faz com que ele age assim. Porque eu já ouvi vários pareceres e disseram que determinado serial killer não tinha problema mental algum. Então é isso que eu gostaria de saber. Se o senhor tem alguma... Não, eu vou tentar. Não sei se você se lembra de um filme que foi feito há muitos anos, O Enigma de Caspar Hauser. Ele tinha sido uma criança que teria sido criada na floresta com animais. E que ele teria se desenvolvido como um ser humano, ele foi achado e quando ele um dia morreu, o cérebro dele foi levado para cientistas que pesquisaram e não encontraram nenhuma irregularidade nas células. Daí a você pensar que nós, seres humanos, nos resumimos na biologia a uma grande distância. A biologia estudaria a vida das células, a vida dos sistemas da nossa constituição. Mas
há uma coisa chamada sujeito, que não é o mesmo sujeito da filosofia, mas nós nos subjetivamos, nós nos tornamos pessoa. E nós, de alguma forma, não ficamos limitados às determinações genéticas. No projeto Genoma, no primeiro relatório que eles apresentaram, eles disseram algumas coisas muito importantes. Eles disseram que, a partir de que a genética influencia, mas não determina, eles disseram, o ser humano continua um mistério. E disseram também que a interação com o ambiente é fundamental. O que acontece? O ser humano, quando nasce, ele nasce em comparação com outros animais próximos. Eu digo, porque nós nos chamamos animal racional, né? Entre animais próximos, ele nasce prematurado. Um cavalinho, quando nasce, um potrinho, ele já fica em pé e anda. Nós vamos andar 1 ano depois. E nesse 1 ano, muita coisa vai acontecer que vai fazer parte da nossa Constituição. Esse exemplo que eu escolhi para dar da tendência antissocial tem a ver exatamente com isso. Alguma coisa que foi vivida, experienciada como coisa boa e que foi perdida. Ou porque a mãe morreu, ou porque a mãe teve uma doença mental e ficou deprimida, ou porque ele viveu uma doença que teve que ser afastado da mãe, teve que ficar no hospital durante algum tempo. Tudo isso está entrando na constituição do sujeito, não necessariamente na sua biologia. A biologia, então, é um dos dados. Então, se você pensar que o serial killer, ele nasceu com determinadas células que fatalmente o tornariam um serial killer, então tudo é permitido. Então não há responsabilidade, nem individual, nem social. Eu não consigo pensar assim. Agora, é tal coisa, você citou pareceres, e certamente são pessoas que deram pareceres, fizeram a pesquisa, encontraram talvez um gene ou um cromossoma com mais Y do que... Pode ter sido, entende? Mas pensar que isto só explica que o sujeito, né, o modo como a gente se subjetivou não conta, eu não consigo. Claro que o dia que isso for provado, eu quero a verdade. Então, se for provado, se for verdade, eu vou acreditar. Mas até agora, não consigo. Eu acho que, para alguém se tornar um serial killer, ele viveu muitas coisas. Ele talvez tenha feito esse trajeto que eu estava falando, do mentir, furtar, destruir, como movimento de esperança, como sinal de esperança. Ele está provocando a família porque ele ainda tem esperança de que essa família responda. Mas pode ser que a família não responda. Então ele vai depois entrar na delinquência, que já seria um grau mais avançado de comportamento antissocial. E depois da delinquência ele vai dar, quem sabe, um condutopata, aquele cara que não tem remorso de nada, não, sabe, que vai terminar na cadeia, provavelmente, ou morto. Boa noite. A indústria do entretenimento, ela, principalmente americana, o cinema, por exemplo, ela saca um conceito lá da Grécia Antiga, dizendo o seguinte, que os filmes de violência, e agora mais... chamando para o nosso problema, o meu problema de pai, por exemplo, de um filho pequeno, os games de violência, né, que aquilo produziria uma catarse no indivíduo público, ou nos jogadores, vamos dizer assim, aquela violência virtual. Qual é o seu parecer a respeito disso? Bom, você está usando a palavra catarse no sentido de descarga. Isso. Tá. Uhum. As crianças, quando brincam umas com as outras,
elas são sádicas, né? Elas têm agressividade. Os apelidos que umas põem nas outras são apelidos duros de engolir, né? Eu me lembro de um grupo de 4 amigos, 2 eram meus filhos e 2 amigos deles, adolescentes ali, 12, 13 anos, pré-adolescentes. Então, o apelido de um era Queixada, só porque ele tinha um queixo um pouco mais pontiagudo. Nada mais do que isso. O apelido do outro era Cratera, porque ele tinha uns buraquinhos de espinha, né? O outro era Quilha, porque ele tinha o nariz assim, entende? Com uma curva, né? E o outro era Bueiro, porque quando ria, vinha até aqui a boca. Então, repara, a forma que eles estão se tratando é uma forma sádica, não há dúvida nenhuma que eles estão fazendo catarse de uma violência. Aí a gente pode ir lá para trás e pensar na afirmação pessoal, pode pensar na sobrevivência, pode pensar em eu sou o rei do castelo, né? Aquelas historinhas de afirmação e tudo mais, que é como se a pessoa estivesse precisando garantir um lugar. Nesse sentido, eu compreendo a catarse. Agora, a ideia é, por exemplo, o que isso foi publicado nos jornais há uns 2 anos atrás, que perguntaram a um menino numa favela onde havia tráfico de drogas, o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele falou, bandido. Depende, então, do alcance dessa catarse, entendeu? Se é para admirar uma pessoa que está fazendo mal, entendeu? Para ser como ele, entende? Não vai fazer bem, entende? Agora, a cabeça da criança, como eu estava falando dos pré-adolescentes, a cabeça da criança, ela, brincando, ela é capaz de brincar de Far West, né? E então dar um tiro e dizer assim, aí o coleguinha não cai, ele fala assim, cai, cara, eu te matei primeiro. E ele está lidando com a agressividade de alguma forma, mas ali não está havendo crueldade. É como se a crueldade fosse um outro item. Então, lida-se bem com a agressividade, que se manifesta dependendo até com violência, mas uma violência que não traz maiores consequências, mas a crueldade já é uma coisa prejudicial. Se um pai quer acompanhar um filho num filme, por exemplo, que o filho quer muito ver, vê com o filho, né? E comenta. A gente adulto tem uma opinião sobre aquele filme que está acontecendo ali com violência. Então a gente pergunta, a gente faz o filho falar. Aí a gente vai saber se ele está caminhando para uma idolatria, né, para criar um ídolo a mais, ou se ele desabafou. Edson, uma pergunta bastante prática. Como é que a gente lida com uma pessoa, vizinho, vamos dizer assim, agressivo, que perturba você, que grita, que fala, que fica fazendo barulho perto da sua casa, que fica te incomodando muito? E, nitidamente, a gente pensa que a pessoa tem alguma perturbação mental, porque incomoda tanto a todos os circunstantes. Então, qual é a melhor maneira de lidar com uma situação dessa? O prédio tem convenção de condomínio? Tem? Então, se não houver um item, vamos botar na convenção de condomínio um item que poupe, né? Porque ele está sendo antissocial, né? Agora, eu não posso garantir se ele está sendo doente. É aquela confusão que eu quero que a gente consiga desfazer, entende? Não vamos chamar de doente mental aquele que está fazendo isso necessariamente, só porque está fazendo isso. A doença mental seria uma coisa um pouco mais complexa. Agora, eu acho que toda a vida social, ela tem que ser convencionada, tem que haver o pacto. Aqui eu até mencionei muito rapidamente a questão do pacto social. O pacto social é aquele que vai governar a convivência.
É que às vezes a gente fica um pouco relutando em tomar determinadas providências, porque a gente teme uma reação desproporcional. Mas, pelo visto, esse é um vizinho antigo. Então, já se sabe do que ele é capaz. Então, eu acho que a única coisa que a gente precisa ver é se a convenção do condomínio contempla esse... Olha, no caso, se houver uma lei regendo a convivência, aplique-se a lei. Hein? Porque a ideia é que há um dado que permeia as relações humanas, que eu queria aproveitar para colocar. A gente tem a impressão de que a gente pode mudar o outro. Mas ninguém muda ninguém. Então, se a expectativa é de que vocês mudem a pessoa, vocês estão perdidos. Agora, se a vontade é se poupar de um comportamento chato, então vamos para a convenção do condomínio. Tem que ser. Dá trabalho, mas é um recurso. Em primeiro lugar, muito obrigada por o senhor estar falando, porque o senhor está nos dando paz, embora falando de violência. Está sendo um prazer ouvi-lo. A minha pergunta é também muito relativa à nossa vida pessoal. Embora não tendo transtorno do controle dos impulsos, mesmo nós cristãos somos capazes de reagir com pequena ou um pouco maior violência a essas agressões do dia a dia. O que o senhor acha disso? Como a gente deve agir? Eu sempre penso, quando avalio as minhas falhas, eu sempre me pergunto, eu fiquei triste porque falhei? Ou não liguei? Porque isso vai fazer uma enorme diferença. Eu acho que a gente continua errando. Sabe? A conversão não uniformiza, entende? Não bota as pessoas num determinado padrão. Agora, eu quero ficar triste quando eu souber que errei. Boa noite, doutor Fernando. Eu queria saber sobre violência familiar também. Quando a pessoa recebe o carinho, a educação, tudo que dentro dos limites humanos a gente pode fazer com as falhas que nós temos. Independente disso, a pessoa passa a apresentar os sintomas hostis de agressão verbal, de teimosias, de ferir mesmo de uma forma sádica às vezes. E eu queria correlacionar também a pergunta com a questão da parte genética, no caso, por exemplo, da esquizofrenia, que no caso ele tem o potencial, a carga genética, e ele, independente da criação ou não, ele vai ter aqueles distúrbios cerebrais que ocorreriam a manifestar-se um comportamento diferente, independente do carinho ou não. Por exemplo, se agrada, agride. Se não agrada, agride também. Então, a gente fica assim limitado a saber como lidar com essas questões. Obrigada, doutor. Bom, eu vou começar com a esquizofrenia, né? É claro que esse é um diagnóstico psiquiátrico. A psicanálise, quando lida com os diagnósticos da psiquiatria, existe até um texto muito interessante, qual é a contribuição que a psicanálise pode fazer para a classificação psiquiátrica. Na classificação psiquiátrica, a esquizofrenia seria uma cisão da personalidade, em que a pessoa pode, quando a ênfase é o sofrimento persecutório, né, a gente chama de esquizofrenia paranoide.
quando a ênfase é numa imobilização, a gente chama de catatonia. Quer dizer, são os rótulos que a psiquiatria utiliza. Na psicanálise, que é uma coisa mais dinâmica, a gente não está muito preocupado com o rótulo, porque quando a gente trata alguém, a gente trata uma pessoa, não trata um rótulo. A ideia de que vamos exemplificar com o esquizofrênico paranoide. É alguma pessoa que ele tem uma autorreferência, tudo é com ele. Uma pessoa que passa na rua, o rio, por uma outra razão, o rio dele, ele está sempre sendo hostilizado, porque ele também hostiliza. É aquele exemplo da projeção, na medida em que... Pois bem, existem pesquisas, aquelas mesmas que eu estava respondendo para você a respeito do serial killer, que adorariam encontrar uma enzima, qualquer coisa assim, que explicasse a esquizofrenia. Na genética, o que se fala é que você pode ter uma facilitação da doença, mas não necessariamente a doença. Há pessoas cujo pai e cuja mãe foram esquizofrênicos e são pessoas absolutamente normais. Então, a gente pensar que a carga genética é que está direta, é que está explicando, eu acho que é um sonho, né? Uma vontade que a medicina tem de ter tudo explicado biologicamente. Mas eu volto a dizer que essa pessoa, no comecinho da vida, talvez tivesse tido uma sensibilidade maior que a família não percebeu, que havia uma suscetibilidade maior ali, a família impôs mais algumas coisas, então isso foi distorcendo, ou melhor, torcendo, né? Distorcer é tirar a torcedura. Foi torcendo a mente, e a pessoa foi se tornando um sujeito assim, cuja técnica de se relacionar com o mundo é: onde é que eu estou sendo perseguido? Como é que eu tenho que me defender? Agora, não há dúvida nenhuma que lidar com uma pessoa que distorce ou torce tudo o que você fala é uma mão de obra. Na vida comum, independente de doenças, muitas vezes, na nossa convivência com pessoas, a pessoa fala para a gente uma coisa, atribui a gente, bota palavras na boca da gente, bota pensamentos na mente da gente, que a gente não está pensando mesmo. E a pessoa está reagindo àquilo. Veja bem, está reagindo como se fosse. A pessoa não sabe que está projetando. Entende? Uma coisa que às vezes acontece numa pessoa que tem o delírio de perseguição é... Ele vai a um médico. Vamos pegar o exemplo lá com o médico. E o médico vira para ele e diz assim: que bobagem, ninguém está te perseguindo. Imediatamente, se ele tem o delírio, ele vai dizer: esse médico também está me perseguindo. Imediatamente. Não há essa hipótese de você convencer o outro de que aquela verdade... Por quê? Porque aquela verdade, entre aspas, a verdade dele é necessária a ele. O melhor que ele conseguiu foi o delírio. A gente até pode perguntar, então o que a gente fala? Bom, diz assim, olha, aqui você está garantido. Porque a gente não está questionando o delírio. É uma tentativa de abordagem, né? Hein? Vou dizer, como eu disse, o delírio é o melhor que ele conseguiu. Tá? Não é propriamente controlado. Ele preencheu alguma coisa e ele então se segura naquele delírio. Não é controlado no sentido que nós usamos a palavra controlado. Se for sobre o delírio, pode falar.
Só em Caná. Hein? Eu falei só em Caná da Galileia. Bom, pode ser que eu tenha até entendido o que você falou. Eu vou falar de acordo com o meu entendimento. Se eu ficar muito distante, você me corrige. O que eu quero colocar é o seguinte: a questão da bebida. A bebida alcoólica é um sedativo. É um sedativo. Por que que no começo da bebida alcoólica o efeito é euforia? Porque a censura está sendo sedada. Nós temos uma censura automática. Até em psicanálise a gente chama de superego, que é solúvel em álcool. Então a ideia é que quando você toma, você está sedando a censura. Então você fica eufórico, você libera impulso, você ataca, você entende? Aquilo tudo que você conseguia conter, controlar, você está soltando. Já os sedativos psicofármacos, eles têm um outro tipo de atuação. Se você pudesse imaginar a metáfora, o tranquilizante, ele filtra a ansiedade. Porque quando a gente está ansioso, a gente se acelera, a gente fica impaciente, etc. Então, se você filtra a ansiedade, você tem mais tempo de pensar. O importante no tranquilizante é ajudar você a pensar. O tranquilizante não vai produzir história nenhuma. Quem produz a história é a gente. Agora, o tranquilizante pode ajudar você, filtrando essa ansiedade, essa velocidade, pode ajudar você a pensar. Boa noite. O senhor comentou sobre pulsão de morte e pulsão de vida. E a correlação entre a pulsão de morte e a agressividade, deu exemplo até do bebê, utilizando a pulsão de morte para sobrevivência. Eu queria saber a influência, entender um pouco melhor esse conceito de pulsão de morte, pulsão de vida, no comportamento violento, se existe correlação entre a pulsão de morte e o comportamento violento. Tá. Vamos ver se eu consigo. Quem defende essa dualidade pulsional? Quem defende essa dualidade pulsional, quem defendeu, foi a Melanie Klein. O Freud chegou a pensar, e ele chegou a usar essa expressão pulsão de vida, pulsão de morte, mas quase como se fosse um conceito filosófico, dizendo assim, bom, o nosso corpo nasce para morrer. Isso é uma coisa quase filosófica, não é? É o ser para a morte. E ele querendo dizer que cumprido o ciclo, a gente morre. Isso é uma verdade. Agora, daí é que haja um impulso, um instinto, alguma coisa que esteja impelindo, né, para a morte, que seria... existe o verbo extinguir, mas não existe o verbo extinguir. Mas faz de conta que exista. Extinguir, extinto. Extinguir, instinto. Então, o extinguir acaba, o extinguir anima. Bom, Freud colocou só nesses termos. Mas a Klein, a Melanie Klein, colocou como duas pulsões intensas que se equilibram ali. E ela admitiu que algumas pessoas nasceriam com uma pulsão de morte mais forte. Ela chegou a dizer que a inveja é o caldo de cultura da pulsão de morte. Que o invejoso ataca.
É engraçado pensar essas coisas, porque a etimologia da palavra inveja, invideo, é aquele que nós chamamos de mal olhado, né? A inveja é o mal olhado, é o invideo. Então, a Klein escreveu um livro chamado Inveja e Gratidão, que é um livro até super interessante, mas que ela defende essa ideia de que você pode dar o azar de nascer com uma carga de inveja muito grande e que isso vai atrapalhar a sua vida inteira. Por quê? Porque você inveja o bom. Ninguém inveja uma coisa que não presta. Você vai invejar uma coisa boa. Então, quanto melhor a mãe for, mais inveja você vai sentir dela, porque ela é boa, mais você vai atacar, mais você não vai se compor com ela numa personalidade mais ajustada. Então, eu estou te dando um exemplo das últimas consequências a que se leva a ideia da pulsão de morte. Foi o que eu falei, eu vou tentar responder a você, não sei se eu estou entendendo exatamente o que você perguntou. Mas a ideia seria essa, quer dizer, a ideia de um instinto é aquilo que vitaliza. Então, é fácil a gente entender instinto de vida, pulsão de vida. Quando a gente fala instinto de morte, pulsão de morte, não é a morte do outro, é a morte do próprio, que você bota para fora para você ter a sensação de que você pôde sobreviver. Então você ataca o outro. Fica esquemático demais, não sei se você está entendendo, a minha cabeça não consegue. Se esse outro autor chamado Winnicott, ele diz que para ele o conceito de pulsão de morte é desnecessário, porque ele explica a agressividade de outra maneira. Para Klein foi necessário para explicar a agressividade dessa maneira. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei com tanta informação. Edson, a gente vive numa sociedade violenta, mas a gente tem a mídia. Então tem as novelas e os filmes. Até onde essas novelas e filmes projetam o que passa na sociedade, ou até onde elas servem de modelo para essa sociedade? Estou falando isso por causa da Tropa de Elite, que está sendo o filme mais badalado, e eu peço a Deus para não ver, porque eu não gosto de ver esses negócios, mas eu fico impressionada como é que as pessoas vão atrás dessas coisas de violência para se tornarem mais violentas ou para apaziguar a sua violência. Bom, vamos primeiro, vamos pedaço a pedaço, parte a parte, tá? Primeiro, novela é um estilo literário. Ninguém é obrigado a gostar, mas é um estilo literário. É um estilo que tem articulação, que tem começo, meio e fim, tem um ritmo horrível. Eu detesto, aliás, eu não vejo novela porque é um ritmo que minha cabeça nem quer acompanhar aquela coisa, mas é um estilo literário. A Globo, principalmente, e as outras estações de TV defendem as novelas dizendo que elas têm a espessura do real. Eles usam até essa expressão bonita, né? A novela tem a espessura do real. O que a gente vê ali é a realidade e tal. Eles só não dizem que é a coisa que a direção escolhe para botar, porque vai dar audiência, porque vai aumentar os contratos vantajosos de publicidade. Então, isso eles não dizem, só estão dizendo que é a espessura do real. Quanto à questão de você ver uma coisa dessa e procurar ver, é uma coisa curiosa. Aqueles programas assim, não é só os reality shows, não. Aqueles programas do grotesco, lembra? Ratinho, nem sei se ele ainda está na televisão, mas ele é um exemplo. Por que a pessoa assiste o Ratinho? É porque a pessoa pode dizer assim, eu não sou como ele, quer dizer, como este programa. Isso que está aparecendo aí não tem nada a ver comigo. Então você assiste para você gostar mais de você. Mas se eu preciso provar para mim que eu não sou como ele, é porque eu estou duvidando. Então, é melhor eu ir para dentro de mim e verificar se eu tenho o meu componente Ratinho e verificar o que eu faço com ele.
Quanto à questão de as novelas influenciarem, isso é uma coisa incrível, influenciam mesmo. Né? Influenciam nos assuntos a serem discutidos, influenciam nas roupas, nas modas, nos cabelos, nas malhações, de todas as formas. Hein? Hein? Exatamente. Uhum. Ao contrário. Foi boa a risada, né? Melhorou. Boa noite, doutor Edson. Eu gostaria de perguntar uma questão que aborda a violência que o sistema, no sentido institucional mesmo, né? No sentido, por exemplo, da saúde, é uma questão abordada que vem de encontro o que eu vejo na saúde. Há 30 anos atrás, o que ocorria com a questão da droga, né? Iniciava-se o consumo da droga e era um período de apologia do uso da droga. E eu percebia naquele momento, trabalhando na área de saúde, que nenhum psiquiatra queria cuidar do drogado. Primeira coisa que ele dizia que o viciado era um cínico, que se ele virasse as costas, batia a carteira dele. Hoje nós vemos, dentro do Tropa de Elite, uma forma quase de querer culpar o usuário pela violência que acabou tomando conta de todas as comunidades pobres do Rio de Janeiro. Dentro desse período de 30 anos, que nada se fez contra o viciado na droga, cocaína e etc., nós temos um período onde o uso do álcool é glamorizado, com toda a mídia dando toda a atenção. O que a saúde tem a ver com isso? Que existe, deveria existir, e alguns projetos dentro de gavetas, com certeza, gerências de programa de atenção ao adolescente, etc., e que nada fazem, e nenhuma bandeira é levantada pelo notório saber, pelos grupos, inclusive aí incluo também os psiquiatras, os médicos, que têm poder, né, para mexer pelo menos com a questão. E uma coisa que muito me preocupa, que é o uso terrível do esteroide anabolizante, que nada se fala dele, que nós tivemos hoje, de ontem para hoje, em 24 horas, 2 casos. Um rapaz morre por causa de 40 centavos no preço de uma fatia de pizza, e um outro porque era skinhead. Me parece que o que mata é um grupo de 11 pessoas que praticam, que são do grupo do punk, né, que eu nem entendo direito mais desses movimentos. Então, o que acontece? Todas são situações que merecem o debate dos grandes grupos, né, quando eu chamo de notório saber, são as pessoas que têm influência, como Flávio Gicovati, grupos especialistas, como psiquiatras como o senhor. E nada é falado, quando se sabe que se compra em qualquer lugar aquelas proteínas, por exemplo, misturadas, que a gente sabe quando ela vem de fora, ela tem uma possibilidade enorme da fórmula não ser o que consta ali, e a gente vê vendendo em lojas de material esportivo, onde se compra roupa. Então, essa violência que é escamoteada da sociedade, que lógico que a Globo coloca uma novela ou outra discutindo uma situação que parece que incomoda, mas que na verdade é pano de fundo, é uma coisa só para dizer lá, eu estou meio preocupado sim com o que está acontecendo com esse tipo de preconceito ou outro, e um alcoólatra ou outro, mas não é verdade. Então, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação para debate. Se o senhor puder falar a respeito, eu gostaria de ouvir sua opinião, tá? Boa noite, obrigado. Uhum. Bem, todos nós, o que ouvimos o comentário, nos sentimos atingidos, chocados, porque isso acontece perto da gente. Todos nós conhecemos alguma família onde alguém foi atingido, né, por essa desgraça. Conhecemos famílias que lidaram com isso de uma forma muito inadequada e se desfizeram as famílias porque tinham pontos de vista diferentes sobre como lidar com aquele jovem que estava na família, que estava usando drogas. É como assalto, né?
Garanto que não há aqui nenhuma pessoa que não conheça alguém que foi assaltado. Todos nós conhecemos. Num certo sentido, muitos de nós já fomos. E eu estou me referindo a assalto mesmo, assalto com arma. Né? Não estou pensando nos outros assaltos que existem, né? Nos impostos extorsivos ou qualquer coisa desse tipo, nos juros bancários. Né? Bom, então, esse tipo de acontecimento, ele está dentro da sociedade. Nós convivemos com essas coisas. E a pergunta que eu faço é: quem é que tem poder? Qual é o grupo que tem poder para barrar isso? Para mim, só a sociedade como um todo. Porque o Gicovati é uma pessoa de bom senso. Outro dia, por acaso, até vi num programa de rádio de automóvel, ele respondendo a pessoas com muita tranquilidade, com muito bom senso e tudo mais. Ele estar num programa de rádio regularmente, falando sobre as coisas, é uma coisa que ele está ao alcance dele fazer e ele faz. Mas é uma gota num oceano. Eu acho que isso é uma questão da sociedade como um todo. E aí, a gente vai pensar na legislação, a gente vai pensar naqueles que realmente comandam a produção da droga, o transporte da droga, a venda da droga. Porque é fácil para a gente pensar que é a turma do morro, porque é como se fossem eles, mas não é só não, meu Deus. Então, nesse sentido, se a gente puder sempre conscientizar o maior número possível de pessoas de que isso precisa parar, eu acho que a gente faz bem. Claro que os especialistas, os que têm opinião, vão falar, e vão falar com coragem, né? Vão se colocar, porque sabe essa coisa do politicamente correto, né? Que há pessoas que vão falar contra a cocaína, mas contra a maconha não. A maconha é inofensiva, entendeu? Então, é outra coisa, mas a maconha pode ser um caminho, pode ser um primeiro passo para uma outra coisa. Então, qual vai ser a postura, qual vai ser a atitude, o que a gente vai procurar fazer para poder barrar esse caminho? Já se conseguiu, em relação ao álcool, reduzir a propaganda, mas continua sendo uma promessa de alegria. Continua sendo. Né? E acaba fascinando o jovem, que acha que se ele beber cerveja, tudo de bom vai acontecer na vida dele. Talvez a única coisa que eu pense para tentar responder o teu comentário seria exatamente essa mobilização geral, que a gente torce que possa ser possível, né? Que haja. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que uma pessoa que vive num ambiente agressivo, ela pode neutralizar isso dentro dela. Qual seria uma forma, um tratamento, uma tendência, ela diminuir isso dentro dela? Uhum. Você usou a palavra agressivo no sentido violento, porque eu procurei separar a agressividade como uma força fundamental para a vida. Tá? Não, o sentido violento mesmo da palavra. Tá. Então, é uma pessoa que está num ambiente violento. Ambiente violento, crescendo num ambiente violento, de escola, de até mesmo trabalho, família. Como é que ela pode vir a neutralizar isso dentro dela? Eu coloquei, no meu resumo, eu coloquei a questão no trabalho, eu dei o exemplo do assédio moral. Né? É o chefe que humilha, é o chefe que, de certa maneira, violenta a pessoa, mesmo não cometendo crime direto. Hoje você pode processar alguém do trabalho por assédio moral. Isso é uma sensibilidade da sociedade, é um fato que precisa ser cuidado.
Eu sei que você não perguntou isso não, mas eu estou fazendo o caminho da resposta. O problema pior para mim é quando é em casa. Porque uma casa violenta, ela está, assim, traindo a sua missão. A casa é um lugar que deve ser um lugar acolhedor. Sabe, quando você entra em casa e tranca a porta, você tem que ter uma sensação gostosa de que você, nesse momento, você está num lugar que te garante. Então, quando a violência é em casa, eu acho que a coisa é muito séria. Hoje já está havendo legislação sobre essa questão da violência em casa. Hoje há até quem diga assim, você não precisa ver a cena, mas se você pensar que está acontecendo alguma coisa no vizinho, você telefone para uma determinada delegacia. Quer dizer, é uma tentativa de refrear a coisa. Agora, se você, por estar num ambiente violento, seja no trabalho, seja na sua casa, você se tornou violento, aí sim, aí você tem que verificar o que significou isso. Né? Por que você se tornou violento? Que desforra é essa? E aí só você se conhecendo, só você procurando saber das motivações mais inconscientes suas. Aí realmente é uma questão boa para quem procura uma análise. Com relação a esse filme, Tropa de Elite, tem criança na minha própria família com 7 anos que já assistiu o filme junto com os pais. E o pai não se nega a excluir a criança de passar por isso. Eu sei que o que evita a criança tomar esses conceitos para ela são os conceitos criados dentro dela, que os pais, a igreja, a escola, a instituição vão ajudar a criar. E com relação a isso, eu gostaria de saber, isso muito me constrange, mas eu fazendo comentário com outras mães, isso é normal, todas as crianças das escolas estão vendo esse filme, é a realidade, eles têm que saber. Isso é uma maneira de defesa. E eu não aceito, e eu gostaria de ter um argumento mais forte, tirar daqui agora, para fazer com que essa mãe tenha renúncia, os pais em geral, de tirar os filhos no momento próprio, né, de passar por essa violência. Por quê? Se eles não vivem dentro dessa violência, por que assistir? Por que saber tão cedo disso tudo? Essa realidade cruel. Você está trazendo, claro, que é uma questão super atual, né? Porque está nas cópias piratas, né? Eu não vi o filme ainda. Eu sei qual é o filme, porque, obviamente, as pessoas falam, talvez se eu for ver o filme, eu vou reconhecer as cenas. Vamos que eu tivesse um filho, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e que na escola as pessoas tivessem visto, os coleguinhas todos viram o filme e ele não viu. Eu gostaria de que o meu filho tivesse uma impressão pessoal do filme. Eu veria o filme com ele. E eu identificaria cada coisa que estava acontecendo como uma coisa do bem ou uma coisa do mal. Porque eu acho que se eu algum dia vir o filme, eu não estou fazendo apologia do filme. Se o meu filho, criança, ainda sem uma decisão própria, começou a ficar preocupado que ele não viu, os colegas viram, ele vai imaginar o filme de acordo com a opinião dos colegas, ele não vai ter uma opinião própria. É nesse sentido que eu falo, que se ele quisesse muito, eu veria com ele.
Olha, a ideia é que os joguinhos eletrônicos que eles praticam, entende? São tão violentos quanto. Eu coloquei, como você fez a pergunta, eu coloquei em mim mesmo, mas confesso a você que eu tenho a sorte de não ter um filho de 7 anos. Mas, de qualquer maneira, a ideia seria essa. Eu não ajudá-lo a formar a opinião, porque ele vai, se ele me ouve ali, a ponto de ele estar insistindo em ver o filme comigo, ele quer, eu vou opinar e ele vai ver. Minha opinião a respeito. Doutor Lanes, voltando à vaca fria. O senhor, no início da sua fala, disse da experiência do gato com o leite com álcool. E eu tenho certeza que o senhor tem um objetivo de ter dito isso. O gato volta a querer o leite comum? E o senhor acredita que os seres humanos poderiam também voltar a querer o leite sem álcool? A ideia, na experiência que os psicólogos da psicologia experimental, a ideia seria exatamente essa. Quais são os componentes? O que está levando alguém a precisar do álcool? Né? Da alienação, da alteração do estado de consciência que o álcool produz. Então, na experiência com o gato foi enganado. O gato estava acostumado com uma coisa, começou a ser frustrado, reagiu depressivamente, foi ficando quieto, não querendo alimento, aí o leite, que é o alimento principal dele, então misturaram álcool no leite e ele bebeu, lambeu, né, o leite com álcool. Quando ele se restabeleceu, quando ele não estava mais sujeito àquelas coisas, ele então não quis mais leite com álcool, porque ele não precisava do efeito alterador de estado de consciência que o álcool produz. Então, a conclusão, a ideia seria assim, olha, se a gente puder identificar algumas coisas que levam você a uma frustração na vida da qual você quer se libertar através do álcool, se você conseguir isso, quem sabe você consegue mais facilmente se libertar do álcool. Seria essa a explicação. Eu vou fazer uma provocação final, né? Usando dos meus... usando de nada. Às vezes ouvindo... Prerrogativas. Certos discursos, quero dizer que não reflete bem o meu pensamento, é só uma provocação mesmo. Temos a impressão de que tudo é explicável. Todo comportamento, mesmo o violento ou o invejoso, no sentido kleiniano, é explicável. Como se a responsabilidade individual, e não foi o seu discurso, devo dizer, não existisse. De tal modo que chega a ser inimputável a culpa. A pessoa é apenas uma vítima. De tal modo, então, esse relativismo, você mencionou, do politicamente correto, nos alcançou, que cada um faz o que acha certo. É só uma provocação. Bom, é claro que o pastor fez uma ilação, né, de alguma coisa que foi falada aqui, que levou à hipótese de que, se tudo tem uma determinação, ninguém é responsável. E é uma ilação correta, se tudo tem uma determinação. No trabalho chamado terapêutico, né, da psicanálise, a gente poderia simplificar dizendo que haveria duas éticas, ou dois princípios éticos.
para algum tipo de sofrimento em que a repressão, o recalque, a conscientização é difícil, o trabalho é a ética da responsabilização. Qual é a sua contribuição para aquilo de que você se queixa? Então, na medida em que essa pergunta é feita, você está levando a pessoa a refletir sobre as suas decisões. Então, muito longe no campo terapêutico de tudo se justifica. Claro que se uma pessoa é vergada de culpa, e há pessoas que são assim, tudo, a pessoa sente culpa e sofre e tudo mais, e até procura às vezes se punir, essa pessoa precisa ficar aliviada desse excesso de culpa para poder caminhar na vida. Então, numa etapa da terapia, a pessoa até é capaz de ficar mais leve, no sentido de que não se sente tão culpada. Então, arrisca um pouco mais e abre caminhos na vida. Mas, se parar a terapia aí, ela está incompleta, porque falta responsabilização, falta responsabilidade. Agora, a outra ética é para determinadas pessoas que são tão sofridas que o de que elas mais precisam é de cuidado. Então a gente chama essa ética de ética do cuidado. Então haveria a ética da responsabilização e a ética do cuidado. Agora, pensar que tudo está explicado, pastor, nós estamos tão longe. A gente vê as coisas como um enigma no espelho. Um dia a gente vai saber de tudo, mas falta muito. Foi uma provocação fazer uma última. Então é por isso que a análise demora 15 anos, né? Que primeiramente... Olha, às vezes até... eu tenho um colega que ele me procurou para conversar comigo sobre a prática clínica dele. A gente chama isso de supervisão. Eu chamo de covisão, né? Uma visão paralela em determinadas situações. E ele me disse que ele estava em análise há 20 anos. Veja bem, um analista está dizendo para outro analista que está em análise há 20 anos. E ele falou assim, e se depender de mim, até ele morrer. Então, a ideia é, se você consegue internalizar esse dispositivo que a gente chamaria de autoanalítico, então você pode caminhar sem o analista. Por um lado, você, ao responder a Ruth, colocou o tema que eu acho que é bastante contemporâneo da convenção. No sentido de que, mesmo que aquele comportamento tenha uma história, esse condomínio, ou essa cidade, ou esse país, tem uma convenção. Essa convenção lhe dá o direito de tirar o indivíduo do prédio, ou do país, ou da cidade, a despeito de sua eventual história que seria um atenuante para a sua dificuldade. Isso. Agora, isso também nos coloca em grandes dificuldades. Porque quando a gente conhece a história de uma pessoa, eu falo agora no caso de um pastor, porque às vezes ele também é cobrado porque ele não pune, né? E quando o pastor conhece a história da pessoa, diz, bem, com a história que ele teve, ou com o pai que ele teve, ou outra coisa qualquer, ele só poderia se comportar desse modo, numa outra maneira, né? Nesse sentido. E aí a gente ainda convive com a dinâmica da graça, que nos coloca um outro problema, que pode parecer a alguns um convite também à irresponsabilidade. Mas o melhor de tudo é que tudo realmente é um mistério. Não dá para simplificar, e foi exatamente o que você não fez, não é? E que talvez nos frustre um pouco. Queríamos algo mais esquemático, né? Sair daqui com mais certezas e saímos com mais perguntas. Essa é a parte boa.
O que o pastor está falando é precioso, porque eu me lembro que há muitos anos atrás, aqui em Itacuruçá, num outro tempo do país, onde a questão política foi antes do golpe militar de 64. A questão política era, atingia a nossa preocupação, a vontade de que o país vivesse uma igualdade de condições, de oportunidades e tal. Eu me lembro de uma pessoa que, no encerramento da escola de treinamento, não sei se a Ruth vai lembrar, acho que o nome dele era José Pereira. Brotou o nome dele aqui. Ele veio e, quando ele foi convidado a orar no final da reunião, lá na Assembleia, ele pediu a Deus que nós saíssemos dali preocupados. Então eu gostaria muito de que todos saíssem daqui preocupados. Obrigado. Nós muito agradecemos ao nosso irmão Edson por estas achegas ao tema. Agradecemos aos irmãos e irmãs que vieram aqui 1, 2, 3, 4 vezes para os diversos temas. Agradecemos à equipe, sob a liderança da irmã Sandra Mara, que preparou, planejou esses eventos. Ao pessoal que trabalhou no som, na imagem, alguns aparecendo, outros não, no lanche. Muita gente foi envolvida para que esse evento acontecesse, e eu julgo que foi um evento de sucesso, no sentido de que nós pudemos tratar das questões que estão ligadas à vida, sem uma simplificação, mas com uma tremenda responsabilidade. Esperamos que no ano que vem nós possamos, nesta época ou em outra, fazer um outro fórum ou ciclo de debates ou palestras, para que a gente vá se tornando cada vez mais contemporâneo de nós mesmos e menos sobreviventes. Então, desejo que, se você quer acrescentar algo, tenhamos um bom fim de noite, consigamos chegar em casa razoavelmente enxutos, não é, na medida do possível, e esperamos, então, outras oportunidades como esta. Todos os encontros estão sendo disponibilizados, graças à filmagem que foi feita, no site da igreja, itacuruçá.org.br. Na coluna esquerda, lá embaixo, tem assim, vídeos. Ali você vai escolher os vídeos que você deseja ver e vão estar lá disponíveis. Você pode divulgar com outras pessoas também. Até nosso próximo encontro.